é o tema da nossa mensagem e também é o tema desta data comemorativa, que está no livro 2 Coríntios, no capítulo 3, verso de número 6. Em reverência à palavra de Deus, posso convidar a todos, aos que puderem, a ficar de pé, em nome de Jesus. Só os que puderem, tá, irmãos? Se tiverem como. Diz assim a palavra do Senhor: ao qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Repita comigo: não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Repita comigo: porque a letra mata, e o Espírito, a letra faz o quê? O Espírito vivifica. Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia assim no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, estamos diante da sua palavra, e a sua palavra está diante de nós, e queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade. É aqui, Senhor, que nós queremos que a tua palavra fique guardada no nosso coração, marcada na tábua dos nossos corações. Estamos diante de grandes desafios. Estão pessoas aqui que precisam ouvir e entender a sua palavra, porque o tempo, Senhor, já se abrevia. Muitos, meu Pai, já perdemos amigos, familiares, e a despeito do que diz a tua palavra, alguns podem estar, Pai, em lugares de sofrimento. Por isso, nesta noite, Senhor, que o Senhor venha, como o Senhor veio, Senhor, sobre Atos, venha sobre os nossos dias, ó Deus, e nos aviva os nossos corações, alegra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém! Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto muito bacana, mas ele, em alguns momentos, ele se torna um texto meio controverso. Não que a palavra de Deus esteja errada, longe disso, nós não estamos aqui. Mas, para nós entendermos esse texto na sua totalidade, nós precisaríamos realmente passar um tempo aqui, até falando de texto e contexto, e o tempo, né? Na realidade, nós temos até meia-noite, não é isso, pastor? Meia-noite, amém? E realmente seria um pouco mais, mas eu vou tentar fazer um resumo do que na realidade diz essa palavra. Essa palavra, quando Paulo ele começou a ministrar sobre a vida desse povo que estava em Corinto, ele estava passando por uma dificuldade e até mesmo perseguições. O que havia acontecido com o povo é que o povo, na realidade, já tinha se afastado do judaísmo, mas permaneciam severos em relação aos ensinamentos. Eles pegavam a palavra, né, em um linguajar atualizado, eles seguiam ao pé da letra, a ponto de não serem seguidores de Jesus, mas cumprirem a palavra ao pé da letra, levando muitas pessoas que duvidavam, que se levantavam contra as suas lideranças à morte. Corinto era uma cidade que chegou a um determinado momento, só não se transformou numa Babilônia, porque havia já tinha um nome, né? A saber, Corinto. Nós vemos que em Corinto muitos milagres aconteciam. Você vê ali que Paulo ele relata os milagres que estavam acontecendo ali naquele local. Ele fala sobre os dons, ele fala sobre tantas coisas que estavam acontecendo em Corinto. Mas também haviam atrocidades que estavam acontecendo dentro do templo. Como, por exemplo, quando eles tinham algumas coisas, né, ou pessoas que os deviam, eles caçavam, forçavam eles vender as suas filhas. Haviam situações de pessoas que estavam em situações pecaminosas, à frente, ou fazendo obras, muitas vezes dentro do templo, com a permissividade do povo de Corinto. Então era um lugar onde havia muitas controvérsias.
Por isso Paulo liberou exatamente essa palavra, né, para aquele povo naquele momento. Falou: olha, a letra vai matar, a letra ela vai destruir. Devemos nos dar e devemos abrir os nossos corações para as coisas do Espírito. Então você vê que Paulo, por causa dessas palavras, ele foi acusado de herege, ele foi perseguido, ele foi caçado, né? Foi apedrejado muitas vezes, mas Paulo, ele tinha um compromisso, a saber, Paulo tinha compromisso com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem compromisso com a palavra de Deus? Amém? Fala para ele, é uma pergunta, tá? Não precisa responder, mas é uma pergunta. Nós temos compromissos com a palavra de Deus. Baseado nesse princípio, nós podemos entender que esse apostolado, né, que veio sobre a vida de Paulo, não querendo, né, trazer essa figura, né, daqueles que andaram ao lado de Jesus para os dias de hoje. Afinal de contas, irmãos, mesmo como pastor, eu acho que eu já fui bem mais longe do que eu merecia, pela misericórdia de Deus. Se eu ficasse como diácono, eu estaria feliz da vida, porque já estava fazendo a obra de Deus. Mas esse dom de apostolado que estava sobre a vida de Paulo, se você for reparar, paira sobre os nossos dias. Nós temos um desafio nos dias de hoje, que é o quê? Pregar a palavra. Isso está onde? Marcos, né, 16:15, é isso mesmo? Ide por todo mundo, é isso mesmo? Pregar a palavra, toda criatura, aquele que crer e for, será o quê? E quem não quer? Olha só, como a palavra ela é dura. Alguém gostaria de ouvir isso? Alguma pessoa que é desviada, ela gosta de ouvir isso? Fala a verdade, não gosta. Isso mesmo, pastor. Não gosta. Meu irmão, você já está condenado. Há um tempo atrás, né, havia até alguns cristãos, irmãos, que estavam usando isso como técnica de evangelismo, né? Chegava para a pessoa e falava: rapaz, você está morto. Como que você vai falar para uma pessoa diretamente, né? Ela não vai aceitar nunca. Mas diz aqui na palavra que ela já está condenada, mas ela não aceita que está condenada. Então nós vemos aqui a palavra na realidade sendo usada, uma verdade, mas que propagava um levante de ódio contra aquele que estava precursando aquela palavra, ou seja, que estava pregando aquela palavra. Nós vemos que o povo de Corinto, eles usavam isso com maestria, irmãos, sabe? Se levantavam, ia contra a pessoa, enfim. Então Paulo, ele não fala isso para aqueles que na realidade não entendem a palavra. Ele usa uma figura, ele usa uma estratégia para poder chegar a falar para aquelas pessoas: olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entrando por essa linha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que nós aprendemos através da formatura, né, da formação, melhor dizendo, do ser humano, do corpo humano, que ele é composto de quê? De cabeça, tronco e... Quantos sabem disso também? Fala, professor, você tem cabeça, você tem tronco, você tem membro. Não é isso? E a Bíblia fala também que nós somos formados, essa todo mundo sabe de cor, que nós somos formados de quê? Corpo, alma e espírito. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado aí, vê se ela está em espírito ou se está no corpo aí. Vai, toca nela aí e fala assim: estou sentindo teu corpo aqui, né? Se falar da alma, se tiver uma alma aí do seu lado, você vai correr, né? Só mete o pé, fala em alma, né? Aquela coisa toda. Irmãos, e quando fala em espírito, alguém aqui consegue entender ou interpretar na sua totalidade o que é o espírito? É uma região extremamente, posso até falar dessa forma, habitada. As regiões celestiais são extremamente habitadas. Existem multidões de anjos celestiais nessa região. Mas quando se fala em espírito, nós não alcançamos na sua totalidade. Por quê? Porque é algo que nós não vemos. Nós não conseguimos alcançar com os nossos olhos naturais. Eu conheço uma pessoa que chegou e andava na igreja, pastor, o tempo todo falando: Senhor, eu quero que o Senhor me dê visão das coisas que estão acontecendo no campo espiritual. Me dá visão, permite eu ver o que está acontecendo no campo espiritual, para eu ter visão, para orientar o povo.
Irmãos, por alguns minutos Deus permitiu que ele contemplasse o mundo espiritual. E a primeira coisa que ele deu foi um grito: uá! Sabe por quê? Ele acabou vendo um demônio, uma potestade vindo na direção dele. Ele ficou apavorado, não sabia o que fazer, mas ele começou a gritar: Senhor, agora me tira, não quero mais saber dessas coisas, não quero mais saber dessas coisas. Aí ele teve a oportunidade de ver um anjo do Senhor entrando na frente dele e o guardando daquele ataque demoníaco. Você vê como é que é as coisas. Muitas vezes existem regiões que não é. Além de nós não entendermos, não temos condições de habitar naquela região, mas nós queremos. E a Bíblia fala que essa questão do Espírito é algo que muitas pessoas falam, mas não entendem, não alcançamos ainda. E quando a palavra fala a respeito do Espírito, Paulo ele dá direção para aquele povo: olha só, vocês têm que parar agora de somente usar a palavra muitas vezes para arrebentar ou matar a vida dos outros. Começa a interpretar a palavra através do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, e pastores sabem disso, que chegam muitas vezes na igreja para pedir ajuda, para pedir uma orientação, e a primeira coisa que ela começa a falar é falar assim: olha, falaram de mim, disseram, olharam para mim de forma, e aquilo me abateu profundamente. Quantas pessoas já não se afastaram da igreja porque usaram a palavra muitas vezes de forma inadequada, irmãos? E a partir do momento que aquela pessoa ouviu aquela palavra, se entristeceu de tal forma que resolveu simplesmente se afastar da presença de Deus. Você chega para uma pessoa que está afastada hoje e pergunta para ela assim: vem cá, você está andando? Não estou mais não. Vem cá, por que você parou? Não sei. Jesus te fez alguma coisa? Ela, não. Sabe por que Jesus nunca vai fazer nada por ela, a não ser derramar bênção, né, sobre a vida dessa pessoa. Mas o ser humano, aquela pessoa que administra mal muitas vezes uma palavra, ela vai ter muitas vezes ali autoridade, não vou dizer poder, mas legalidade, melhor dizendo, para lançar uma pessoa fora da igreja. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem alguém que você gostaria que estivesse aqui nessa noite? Você está levando seus pensamentos para alguém que poderia estar aqui nessa noite e não está? Amém ou não amém? Não é verdade? Pergunta para ela por que ela saiu da presença de Deus. Por causa de uma palavra. Todas as vezes que nós somos atingidos por uma coisa é por causa de palavra. Todas as vezes que nós somos também confrontados e somos exortados a aceitar a Jesus como o único e fiel Salvador da sua vida é por causa da palavra. Mateus no capítulo 4, o diabo aparece para Jesus, leva ele para o deserto, coloca ele lá no pináculo, num lugar privilegiado para ter uma visão da terra, e começa a confrontar o Senhor aonde? Na palavra. Olha aí, Jesus, está vendo isso aí? Se te prostrares diante de mim, tudo isso eu vou te dar, vou colocar isso tudo nas suas mãos. Então a palavra, quando ela se faz mau uso da palavra, você pode conduzir uma pessoa à perdição. Talvez você esteja aqui nessa noite, você está visitando, foi convidado por alguém teve que usar o que? A comunicação, a palavra, para chegar e convencer essa pessoa: poxa, vamos lá na minha igreja, tem bênçãos lá naquele lugar, amém ou não amém, irmãos? Tem cura lá, amém ou não amém? Salvação, restauração, palavra. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos sentamos do lado de alguém e nem cumprimentamos essa pessoa. Vira para a pessoa que está do seu lado assim e diga assim: olha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus é contigo, amém? Glória a Deus por isso. Palavra. Palavras que edificam. Nós entendemos também através da palavra do Senhor, guarde bem, que Paulo ele começa a desenvolver vários pormenores de contraste que exigem muitas vezes, né, que coexistem entre o antigo e o atual. Quando Paulo começa a falar da palavra, que ela mata, que a letra ela pode destruir, é porque aquela pessoa, como nós já falamos, estava usando a palavra de tal forma que poderia
destruir aquela pessoa que estava ao seu lado. Você quer ver uma coisa em nome de Jesus? Quando nós lemos no verso 7, diz assim: e se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar nos olhos e nem na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, e ainda estavam desvanecendo. Sabe o que acontece, irmãos? Moisés, quando subiu o monte, tem aquele cântico que fala, né? Moisés subiu ao monte, Horebe, para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Quem conhece essa música? Não? Eu conheço. Ah, tem um lá, valeu. Então, quando Moisés ele subiu o monte, como é que Moisés voltou de lá? Ele trouxe o que nas suas mãos? A tábua da... Fala a verdade, irmãos. Era tudo que o povo não queria. A grande verdade é essa. O povo não queria. E detalhe, se eu estivesse lá, eu não sei como é que seria não, hein? Irmãos, a grande verdade é essa. Ele desceu com as tábuas da lei. Quantos eram os mandamentos, irmãos? 10 mandamentos. Ele desceu. Ele veio todo alegre, cheio do Espírito. Olha só, cheio do Espírito Santo de Deus, para anunciar ali as palavras que ele recebeu das mãos de Deus. Ele mostrou para o povo, ia mostrar para o povo. Como é que o povo estava? Adorando outros deuses. Fala a verdade, irmão. Você conhece alguém que nesse exato momento está adorando outros deuses? Eu também. Você conhece alguém na igreja que está adorando outros deuses? Eu conheço. Aí fora, irmãos, Mamon. Aí fora estão adorando, Jezabel. Aí fora estão adorando imagens. Estão dentro da igreja. E eu ouvi uma palavra essa semana, pastor, de uma pessoa que falou assim: olha só, cuidado, que aquela pessoa, ela tem o poder de convencer, muitas vezes, um cristão que o mundo é uma maravilha, que tem que se viver a vida. Quantos já ouviram isso? Eu também. Vai viver a vida, meu irmão. Fala para você que está falando, você é jovem, vai viver a sua vida, não é isso? Mas fala assim: olha, eu sou cativo do Senhor, o Senhor me capturou, o Senhor me resgatou, o sangue do Senhor está sobre os meus dias. Amém? Nós devolvemos aquilo para o Senhor de bom grado, por vontade própria. Mas nós passamos justamente pelo mau uso da palavra, somos convencidos, eu digo assim dessa forma, mas somos convidados, melhor dizendo, porque convencidos não somos, a viver a nossa vida secular. É interessante, que o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança da Bamelinos acabou. Não continua numa boa, já foi há muito tempo. E nós entendemos através da palavra do Senhor que quando Paulo ele declara que se o ministério da morte, se o ministério da morte foi gravado com letras na pedra, por que Paulo ele declara isso? Ele está remontando aos tempos de Moisés, falando: olha, o Moisés ele trouxe uma palavra que na realidade ia convidar o povo a se mortificar para o Senhor, mas eles não queriam isso. Eles queriam viver, ter uma vivência na carne, viver segundo as suas próprias regras, criando os seus próprios deuses. Então nós vemos uma palavra que na realidade é uma palavra de vida, servindo como maldição para o povo, e uma palavra de morte servindo como uma bênção. Olha os paradoxos. Uma inversão de valores, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. A inversão de valores, o abandono da verdade está vigente em todos os lugares. Nós passamos por isso, em vários lugares, o abandono da verdade. São fatos, irmãos, que são estabelecidos, que foram estabelecidos pelo Senhor. Nós vemos agora uma professora no Rio Grande do Sul, uma deputada, melhor dizendo, ela está fazendo um esforço para trazer de volta para as salas de aula, aulas falando sobre o criacionismo, falando que realmente nós fomos criados por Deus. Nós não surgimos de um Big Bang,
do Big Bang, de uma explosão que não pode ser reproduzida em lugar nenhum, e a própria ciência ela fala sobre isso. Aquilo que não pode ser acompanhado não serve como prova para a ciência, mas mesmo assim eles levantaram essas questões e ainda estão por aí, e ela está passando um sufoco, porque falou a verdade. Fala para a pessoa que está do seu lado, mesmo que leve à morte. Muitas vezes temos que falar a verdade em nome de Jesus, amém? Porque a palavra, a verdade, ela traz vida, ela nos dá vida. Nós entendemos através da palavra de Deus que Paulo, só nessa explanação, nessa pré-explanação, você vê que Paulo passou uma dificuldade, um sufoco, melhor dizendo, para explicar isso para o povo. Gente, a palavra mata, mas o Espírito ele vivifica. A Bíblia fala que Paulo ele convidou o povo de Corinto a viver em espírito. E tem aquele canto que diz, né? Em espírito. Te adorando. Fala para a pessoa que está do seu lado. Isso é profético, irmão. A gente faz assim, mas é profético. Fala assim, não há outra maneira de adorar o Senhor, se não for em espírito, e em verdade. Amém? E através do momento que nós começamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, aí o cântico ele continua falando Rei dos Reis, Senhor, para te adorar, ó Rei Jesus, foi que eu nasci. Enfim, quando nós testificamos isso e trazemos isso, entronizamos essa palavra, o nosso comportamento, o nosso andar, o nosso caminhar na presença de Deus, ele passa por transformações. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não quer pessoas que só andem em espírito ou em verdade por ocasião. Eu costumo dizer que uma pessoa que chega diante de Deus para orar para Ele, já entra com uma petição, ele não ora a Deus, ele simplesmente usa Deus. Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos com adoração. Diz a palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então, em primeiro lugar, busca-se o reino. Amém, igreja? Amém? Amém? Em primeiro lugar, se é fiel. Amém ou não amém? Amém? Em primeiro lugar, honra-se a liderança. Amém ou não amém? Amém? Porque toda autoridade é constituída pelo Senhor. Aleluia. Em primeiro lugar, se honra a Deus. As demais coisas vêm depois. Se nós não honramos a Deus, nós não somos dignos de receber a glória dele sobre os nossos dias. Que palavra é essa, pastor? Palavra, meu irmão. A palavra, ela mata, se ela for usada de forma inadequada. Mas a verdade, ela vivifica, porque o Senhor é a verdade. Entendemos através da palavra do Senhor que Paulo ele passou por essa dificuldade. E o que, na realidade, o Espírito Santo está nos querendo dizer nessa noite, irmãos, é que como que nós que estamos aqui, vamos passar a agir diante da presença do Senhor. Se a palavra não confrontar os nossos princípios carnais, ela não está servindo para nada. Se ela não confrontar os nossos princípios carnais, estou repetindo mais uma vez, ela não vai servir para nada. Ela não vai nos conduzir a lugar algum. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes: Senhor, por que meu vizinho recebeu uma bênção e eu não recebi? Fala a verdade, irmãos. O crente ele usa esses termos diante do Senhor. Você trabalha para Deus ou Deus trabalha para você? Ah, Deus só está abençoando o meu vizinho. Ó, já começa o olho por aí. Ele está com televisão, carro. Nós temos que começar a fazer o que? Senhor, muito obrigado. Senhor, usa. Senhor, meu vizinho aqui está passando uma dificuldade. Senhor, abençoa ele lá. Faz a tua obra na casa dele lá, Senhor. Sabe? Livra ele da morte. Senhor, eu falo assim, irmãos, parece até brincadeira, mas Senhor, faz o meu vizinho enriquecer, Senhor. Porque a primeira fase do arrebatamento eu vou subir, ele vai ter que ter dinheiro para sobreviver. Teve um pastor que chegou nos Estados Unidos e ele tem uma agência, né, de viagens, e ele começou a contratar pilotos, irmãos. E esses pilotos ele não queria que fosse crente. Não quer. Chegava lá: eu sou cristão, está despedido, vai embora, não pode ser. Aí foram perguntar para ele: mas por que você não deixa os pilotos aí trabalharem
né, estar ali à frente de uma aeronave. Ele falou, não posso. Por quê? Porque no dia do arrebatamento o piloto vai sumir. E ainda vai ficar gente aí. Eu quero que os meus irmãos aí sejam salvos. Vai ter que ter gente para salvar. Eu não quero nenhum crente. Então, hoje nós temos que realmente termos a convicção de que somos servos de Deus, de que Ele é o galardoador e que no tempo apropriado o Senhor vai nos abençoar e nos salvar em nome de Jesus. Nós temos que ter essa convicção. Palavra. Poxa vida, um servo, um amigo meu, ele estava para aceitar Jesus, irmãos. E chegaram para ele e falaram assim, rapaz, você vai aceitar esse Deus mesmo? Vai. Agora você vai ser crente bitolado, vamos fazer a sua cabeça, você vai ser agora, vai andar com aquela Bíblia embaixo do braço. Aqui ninguém tem vergonha de andar com Bíblia não, amém, igreja? Amém. Amém. Não é Bíblia carteirinha não, é aquela de 007, hein? Agora tem até no celular, né, pastor? Eu liberei lá, não tem jeito. Agora vai no celular também, né? O pessoal às vezes tem aquele negócio, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Rei e Crônicas, e por aí vai. Aí quando fala Abacuque, tem gente que nem sabe. Não ri, porque senão vai entregar o irmão. Peraí, disfarça. Abacuque para achar é uma bênção. Mas nós temos essa responsabilidade. A palavra de Deus ela tem que confrontar nos nossos corações. Se eu estou mais ou menos, se eu não estou caminhando, se eu não estou fazendo a obra como se deve, eu não estou fazendo nada, porque Deus ele não aceita chegar em segundo lugar, irmão, e nem merece. Para o Senhor é o primeiro lugar. Se Ele não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. Você pode aplaudir no nome do Senhor Jesus? Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. E nós entendemos através da palavra de Deus que Paulo teve realmente esse sufoco, né, para poder explicar uma boa parte dessa palavra para o povo de Corinto. Queria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Deixe marcado e eu já vou passar a leitura para você. Palavra. Mateus, Marcos, Lucas. Gostoso aqui, confortável, em nome de Jesus. Amém? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa marcadinho aí. E outra questão que nós temos encontrado muito, irmãos, não aqui, mas na minha igreja, eu tenho muito problema com isso. Pessoas que por algum motivo, né, deixaram de falar com seus irmãos. Aqui eu não tenho, né, pastor? Lá eu tenho. Tenho muita dificuldade com isso. E a Bíblia fala, irmãos, em Marcos no capítulo 12, verso 31, diz assim: para abolir, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento. E ao teu próximo? Ao teu próximo? Aí eu pergunto para você: cristão pode odiar o outro? Cristão pode falar assim: olha, eu amo, eu perdoo, mas não quero ver a cara nunca mais. Quero nem que passe perto de mim. Cristão pode fazer isso? Eu tenho dificuldade lá. Aí eu falo para você: existe alguém dentro da sua família que precisa que o seu perdão seja liberado? Não precisa responder. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil nós fazermos a obra na igreja, mas é lá dentro da sua casa que você precisa fazer a diferença. Amém ou não amém? A Bíblia diz que Jesus, lá em Marcos, no capítulo 5, se não me falha a memória, chegou numa cidade chamada Gadara. Jesus não foi recebido por autoridade, Jesus não foi recebido pelo prefeito da cidade, Jesus não foi recebido pelas pessoas, né, importantes daquele lugar. Jesus foi recebido por um homem endemoniado. Aquele endemoniado foi até Jesus, e todos nós sabemos um pouco daquela conversa que teve ali. Acaso viesse nos atormentar antes do tempo? Jesus respondeu: qual o seu nome? E ele declara que o seu nome está lá em Marcos no capítulo 5, seu nome é Legião. E Jesus chega ali naquele momento ali e repreende aqueles demônios vão para os porcos,
E a Bíblia fala que a partir do momento em que as pessoas ouviram falar nisso, correram até Jesus, e quando chegaram lá, o homem ao qual outrora estava endemoniado, ou seja, todo mundo sabia que aquele miserável, né, perdoe essa palavra, que ele usava, ele estava num lugar sofrendo, passando dificuldades, mas ninguém ia lá ajudá-lo. Ninguém tinha autoridade para chegar lá e ajudar aquele homem. A partir do momento que Jesus chegou lá, que eles ficaram sabendo que ele estava liberto, aqueles homens correram para lá, e quando chegaram lá encontraram ele limpo, asseado, cheiroso, barbeado, bonito, gatinho, né? Estava lá tratado. Aí depois que ele estava de pé, limpo, asseado, começou a aparecer um monte de gente. Vem para cá, fica junto e vamos para. Não é isso que acontece muitas vezes? Muitas vezes o pastor vai, cuida, põe de pé, asseia, está lá, trata, meu irmão. Depois que está inteirinho, vem um e olha, vem para cá, aqui está melhor, aqui é isso, aqui é aquilo. Isso acontece em muitos lugares, irmãos. Lá aconteceu comigo, aqui eu não sei. Fala para a pessoa que está do seu lado: honre a sua liderança em nome de Jesus. Honra aquele que está investindo na sua vida. Honra aqueles que gastam tempo com você. Aliás, que ganham tempo com você. Porque depois que você está de pé, irmãos, é muito fácil. Não é isso? Dá oportunidade. Vamos louvar, vamos dançar. Eu gosto das meninas aí, né? Eu não vou me ensaiar com vocês aí. Quando chegar, eu vou entrar no meio. Mas é muito bacana, visão, palavra, investimento. Nós entendemos através da palavra do Senhor que aquele homem, ele fez de tudo. Depois que ele estava tratado, ele chegou e falou assim: Senhor, deixa que eu te sigo. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Você se lembra? A palavra foi exatamente essa: vá para a tua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado: vai para a tua casa. Vai para a tua casa. É lá que você precisa dar o exemplo de cristão. É lá que você precisa dar o exemplo. Amém? É lá que você precisa ser servo de Deus. Fala para os jovens aí: vá para a sua escola. É lá que você precisa dar exemplo de servo de Deus. Amém ou amém? Servo de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir em nome do Senhor por isso? Palavra, meu irmão. Gente, ó, vamos crescer juntos em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala: amarás, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê, irmãos? Por que eu separei essa palavra aqui que, né, não está assim fora do texto, do contexto? O que acontece muitas vezes hoje é que entramos por essas portas para sermos curados, sermos restaurados. E o Espírito Santo de Deus que está aqui sobre esse lugar já está proporcionando cura para as nossas vidas nessa noite. Aleluia! Eu posso sentir a presença do Senhor. E muitas vezes, só que quando nós recebemos algo de Deus, é para compartilhar. Amém ou não amém? Eu só estou aqui nesse altar hoje, irmãos, porque aprova esta família Camargo, né? Compartilhar das bênçãos de Deus numa data tão especial. Compartilhar. Tem pessoas, irmãos, que às vezes só quer tudo para ele ou para ela quer fazer sozinha, ela quer que o seu nome seja glorificado. Louvado seja eu, bendito seja eu. Se o outro faz para ela, não importa. Se o outro faz ou faz melhor, ela não aplaude, ela não glorifica, porque não interessa para ela só quer que ela apareça. E nós temos vivido essa situação que tem justamente causado uma separação em termos de denominação, em termos de igreja, porque não importa, irmão, se somos batistas, somos metodistas, somos assembleia, importa que nós estamos aqui nesta noite para glorificar aquele que vive e reina, ao único. Importa isso, que nós somos uma só família em Cristo Jesus. Meu irmão, se ele vai fazer, não importa, eu vou para lá, eu vou aplaudir, eu vou glorificar em nome de Jesus, eu vou lá fortalecer, eu vou ser fiel. E nós entendemos através da palavra do Senhor que amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Podemos declarar, irmãos, que amamos a Deus se temos essas falhas. Aí sabe qual é a resposta, irmãos? E é o que acontece, voltando lá para a nossa palavra, que muitas pessoas estão usando esse texto aqui, ao qual nos fez capazes de ser ministros de Cristo no Novo Testamento. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estamos usando muitas vezes essa palavra contra o líder. Quando o líder aperta um pouquinho, a letra mata.
O Espírito vivifica sem conhecimento de quem é o Espírito, mas tendo plena convicção de que a letra está confrontando o seu coração. Quando o pastor aperta um pouco, olha, vamos perdoar, vamos levantar um clamor. Ah, pastor, a gente levanta clamor lá para aquelas pessoas lá da África, as pessoas lá com maior dificuldade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: agora pega um daqueles lá da África e leva para a tua casa. Cuida dele lá dentro. Esse país aí agora que teve essa dificuldade aí, ó, né? Terremotos. Pega um daqueles que perderam tudo lá e leva para dentro da sua casa. Cuida. Prova o amor de Deus, que o amor de Deus está sobre os nossos dias, sobre a sua vida, que amamos o Senhor. Por isso que a palavra, ela precisa realmente, como tem sido através das lideranças, ela precisa confrontar os nossos corações, porque a despeito do que achamos muitas vezes que estamos fazendo alguma coisa, nós não estamos fazendo nada, ainda nem começamos a fazer. É um desafio para as nossas vidas. E é por isso que eu falo muito da liderança, não que eu queira advogar em causa própria, irmãos, mas é porque amanhã você também vai ser um líder, louvado seja o nome do Senhor. Você também vai ser chamado. Muitos aqui já exercem um ministério dentro da sua casa, como pais, como mães. Você sabia que é um ministério, que é um desafio? Você tem que acordar todo dia e orientar os seus filhos a estarem na escola, chegar lá e ver se realmente as notas estão boas. É um desafio exercer um ministério dentro da sua casa. E muitas vezes com filhos ao qual você tem a autoridade para dar ordens. Imagina para um líder ou para um pastor, né, para chegar a orientar um rebanho, uma pessoa que pode chegar lá e falar para ele assim: olha, você não tem nada a ver comigo, problema meu, se mexe na minha vida não. Estou falando para você que muitas vezes nós nos rebelamos contra um processo, contra um projeto de Deus. 8 anos de igreja batista pentecostal nesse lugar, um projeto de Deus se cumprindo neste lugar, em nome de Jesus. Pastor, e acerca do perdão? Eu costumo dizer, irmãos, que é muito bacana a gente ouvir a oração do Pai Nosso lá em Mateus, no capítulo 6, que diz que o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados. Quantos aqui se sentem perdoados em nome de Jesus? Eu também. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Não precisa responder, mas quantos de nós temos liberado perdão? Ah, pastor, para aquela pessoa que te acusou, que te apontou, que falou mal de você no Facebook. Quantos de nós estamos realmente liberando perdão? Talvez você esteja sofrendo, passando por lutas, porque ainda está preso a algo que foi feito contra a sua vida lá atrás. Você pode parecer até brincadeira, mas eu vou citar algumas aqui. Pessoas que chegaram à fase adulta, amargurados com pais, porque o pai não deu a bicicleta que ele queria. Meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim. Eu sempre fui menorzinho. São essas feridas que precisam ser tratadas e curadas através da palavra. A letra, ela pode até matar se ela for usada de uma forma inadequada, mas a palavra, através do Espírito, ela vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que Deus tem falado para esses tempos novos, irmãos, para esses muitos anos que ainda estão para vir pela frente, para a igreja local, é que nós vamos precisar realmente de uma igreja, como diz ali, batista pentecostal. Pentecoste já fala de renovo, não é isso, pastor? É muito ruim você ter soldados feridos à frente das suas fileiras. E é isso que o Espírito Santo ele quer nos proporcionar nessa noite. Renovo, louvado seja o nome do Senhor. Você está preparado para liberar perdão?
Se está preparado também para ser perdoado. Eu cheguei para o meu pastor presidente, assim que eu havia me convertido, eu falei para ele: eu vou até uma pessoa que eu preciso pedir perdão para ela. Eu preciso. Ele falou assim: calma, Cláudio, espera um pouco. Porque você está preparado para pedir perdão, mas a pessoa pode não estar preparada para receber. Ela pode entender de uma outra forma. E às vezes até nós usamos um pouco isso. Já pedi perdão, mas pediu de uma forma tão, sabe, que a própria pessoa lá do outro lado não se convenceu. E eu teimei, fiz, fui e ouvi poucas e boas. Ouvi muita coisa. Então, se você está aqui nessa noite, também precisa aprender a receber uma palavra de perdão ou perdoar. Eu quero convidar você nesse momento, em nome de Jesus. Se você puder e se você quiser, fique de pé em nome de Jesus.